A gente tem a maior biodiversidade do planeta, mas ela ainda não é um diferencial competitivo do país. Hoje, o nosso tema é igualdade dentro do contexto amazônico. Quais oportunidades estamos perdendo dentro da Amazônia quando falamos de justiça social e ambiental? Então, nós precisamos gerar competitividade para essa biodiversidade, para esse patrimônio natural, com a floresta, mantermos oportunidades de inclusão social daquelas comunidades que vivem na floresta. E, ao fazer isso, mantermos também uma perspectiva de combate a mudanças climáticas. Esse é o professor Marcos Aurélio da Ré, biólogo e diretor do Centro de Economia Verde da Fundação CERT. Ele explica que parte dessa competitividade seria utilizar melhor os recursos que já estão sendo extraídos. Uma árvore derrubada na floresta, uma árvore nativa, ela tem um formato irregular. Então você consegue aproveitar uma fração daquela matéria-prima, porque o teu produto ali é um pranchão de madeira para você mandar para frente. Inovação em produto significaria trazer para aquele mesmo território, aproveitar os outros 60% da madeira que são desperdiçados em novos produtos. Isso significa fazer que a mesma árvore tenha muito mais valor. E como poderia se dar essa solução? Para o Marco Aurélio, muitas vezes essas ideias podem ser que sejam fora da mata, em ambientes acadêmicos. Por exemplo, um aluno pode ter uma ideia de empreendimento que acaba sendo positiva quando aplicada ao contexto amazônico. Um conceito importante para você estimular esse empreendedorismo é entender as necessidades diferentes que o empreendedor tem ao longo da sua trajetória. Muitas vezes, o futuro empreendedor inovador está lá no ambiente acadêmico. E ele pode levar essa pesquisa até o nível de uma tecnologia com uma aplicação em um produto ou em um serviço, e esse é o negócio, então, que ele pode originar. Para isso, a jornada prevê um mecanismo, um programa, chama Gênese. O sonho de empreender em locais como a Amazônia pode parecer distante. Nossas referências são muito globalizadas. Mas a partir das referências dos pequenos produtores, como essas que estamos conhecendo nessa série, a inspiração pode se tornar mais próxima da realidade. É o que conta Paulo Reis, um dos empreendedores que vamos escutar no episódio de hoje. A gente costuma ver o tempo todo na TV a referência das empresas de tudo que é lugar do mundo. A gente vê o Facebook, vê o Google, todo mundo sonha em ser o novo Steve Jobs. E eu acho que esse papel da referência é fundamental para que o jovem na região queira empreender. E quando você cria referência muito distante da realidade dele, por exemplo, uma Apple, isso é realmente difícil de ser conquistado pelo jovem daqui. Agora, quando a gente passa a colocar referências da região, e eu acho que vale dizer que a mandioca pode ser essa referência, isso torna o sonho muito mais possível para os jovens daqui. E quando é possível enxergar essas referências próximas, os jovens se animaram a buscar soluções dentro da própria comunidade, como conta Joana Martins, que é outra empreendedora que está aqui conosco hoje. Jovens que saíram do interior, foram para a cidade estudar e que estão voltando para o interior para produzir farinha. Por quê? Porque tem valor agregado, porque enxerga todo esse potencial de mercado, a referência. A Amazônia é o lugar ideal para a aplicação de projetos de economia florestal, de acordo com a pesquisadora Andréia Pinto. A Andréia Pinto é pesquisadora do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. Quando a gente pensa na economia florestal, ela vai cair como uma luva para parte da Amazônia. Tem outra parte que tem muita área aberta e degradada, que ali você pode pensar em intensificação, de melhorar a pastagem que já está degradada, ou para outros usos agropecuários, ou mesmo para aproveitar a regeneração natural, que muitas vezes está vingando naquela área bem. Então, a gente tem que lembrar da Amazônia como um misto de muitas possibilidades. Hoje vamos falar de algumas possibilidades. Vem comigo. Começa agora o São Florestas, um podcast original Sesc São Paulo. Um olhar sobre projetos e povos que buscam alternativas sustentáveis a uma das florestas mais ricas em diversidade do nosso planeta. E ela pode nos salvar. Episódio 10, Amazônia e Igualdade. Do ponto de vista do que os estudos levantam é que tem a alternativa de usar a floresta mantendo a floresta em pé.
usar recursos florestais não madeireiros, ou mesmo quando se extrai a madeira de forma seletiva, né, com planos de manejo por trás. Essa é a Andréa Pinto, de novo, que ouvimos na abertura desse episódio. Uma grande questão para a Amazônia é a competição entre atividades legais e ilegais. Ela conta que a raiz da desigualdade dentro das regiões amazônicas pode ter muito a ver com esses negócios ilegais. Qualquer exploração que seja, tá? Pode ser da floresta, pode ser do subsolo, né? Se ela é irregular, ilegal, ela acentua a desigualdade. Vai ter um pequeno grupo que se usufrui do recurso natural, gerando um lucro rápido, imediato, intenso, porque ele não produziu, né? Ele está tirando, extraindo algo que estava pronto pela natureza. E gerando subempregos, porque são sempre trabalhos bem degradantes, mal remunerados. Uma relação difícil que a gente observa na Amazônia entre quem quer trabalhar legalmente e a ilegalidade. Enquanto a ilegalidade perdurar, enquanto ela tiver facilidade, né, não chegar até a ela uma punição, uma multa, efetivamente, quem quer trabalhar de forma legal fica prejudicado. E no final das contas ele não consegue sequer competir com o mercado que é informal. E no final das contas, esse produtor honesto, que trabalha na legalidade, não consegue sequer competir com o mercado que vive da ilegalidade. Por isso que a gente nunca pode subestimar a importância de ter, sim, um Estado presente, né, que ele entre com essa regulamentação, com a aplicação da lei, porque senão vai ser assim eternamente, entendeu? A legalidade, ela não vai ter espaço, ela não vai ter fôlego para vencer o ilegal. Um dos mercados ilegais presentes na Amazônia são as atividades de exploração de recursos naturais. 60% do Brasil é a Amazônia, são 9 estados. Então eu acho que de partida, a gente tem sempre uma perspectiva de que tudo é muito abundante, não acaba. Também tem um mito de que ela não é habitada, né? De que não tem população que possa sofrer também consequências dessas explorações. Vamos tomar como exemplo a árvore de copaíba, popularmente conhecida como o antibiótico da mata. Olha que bonito, o antibiótico da mata. Qual é o tempo que uma copaibeira, né, leva para repor? Então, eu tiro o óleo, mas quanto eu posso tirar? Posso tirar anos consecutivos daquela mesma copaibeira? Essa é a informação que precisa, porque se eu não tiver esse elemento e eu tirar enquanto ela estiver dando, vai ter um dado momento que aquele produto se torna escasso. Essas explorações extrativistas se dão em ciclos. Quando entra um ciclo é porque tem muito recurso da natureza, né? Então você não vai ter o custo de produzir. Ou seja, um determinado recurso se mostra abundante e aí esse recurso é explorado até a exaustão, até o talo. O biólogo Marcos Aurélio exemplifica alguns dos ciclos de exploração que o Brasil já teve. O Brasil passou por alguns ciclos. O primeiro ciclo está associado ao nome do país, o pau-brasil. O segundo grande ciclo que me vem à cabeça, a borracha, para a Amazônia. O terceiro grande ciclo que me vem à cabeça, que a gente ainda passa por ele na Amazônia, por exemplo, mas que no sul, sudeste já passou, às custas da Mata Atlântica, é o ciclo madeireiro. Quando a exploração ocorre sem nada para balancear essa interferência, as consequências são sentidas. Elas aparecem no meio ambiente, na fauna e na flora, nos povos que ali vivem. O ideal é balancear o extrativismo com contrapartidas ambientais, sociais e econômicas. É uma economia muito primária, né, do extrativismo. Então, sem transformação nenhuma ou muito pouca, né, você explora aquele recurso e vende sem deixar benefícios, internalizar benefícios mesmo, sociais, ambientais, econômicos. Esses ciclos, enquanto eles forem meramente extrativistas, ao mesmo tempo geram uma dinamização instantânea no momento que estão acontecendo e deixam como legado uma depressão econômica. Para entender como fazer diferente dessa exploração usurpadora, basta olhar para as comunidades nativas de cada região. É lá que moram os saberes de como melhor cuidar daquela terra. A gente tem na Amazônia mais de 28 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia com conhecimento, com inteligências muito moldadas nos seus contextos. Então, pessoas que entendem as marés, os rios, o peixe, que trabalham com agricultura familiar como ninguém, entende o solo, o que é que precisa para melhorar aquele solo com processos naturais. A gente fala muito de sistemas agroflorestais, né, ou agroflorestas. Que espécies vêm primeiro para preparar o ambiente para as próximas. Falando em como preparar as florestas para a regeneração, a Andréa Pinto tem também um trabalho de pesquisa bastante interessante sobre o efeito de clareiras em florestas.
Esse estudo especificamente tratava de clareiras em área que havia exploração de madeira. O foco era comparar mesmo como que tamanhos de clareiras, né, desde menores até grandes clareiras, se gerava algum impacto sobre a fauna, principalmente. Então, se eu tiro várias árvores próximas e gero uma grande abertura, né, no teto da floresta, no dossel, ou se eu tiro uma só, qual é, se os impactos diferenciam muito. E o que a gente percebe é que numa área em que a exploração acontecia sem nenhum controle, sem nenhum planejamento prévio, a tendência é que se gerasse grandes clareiras. A gente tem que considerar também, quando a gente fala de abrir clareira, é todo um conjunto de atividades. Vai ter motosserra funcionando, tratores extraindo a madeira, então é muito barulho, é uma alteração completa. E tem um efeito indireto, que é importante a gente aproveitar e falar aqui, que geralmente, se você tem uma área de mata, tá, enquanto ela está, de certa forma, inacessível, sem estradas, sem ramais, essa inacessibilidade também a protege. Com a mata protegida, a natureza volta a se regenerar, sempre. O que a gente percebe, se tem uma área que foi aberta, né, na Amazônia, e não foi usada mais, o fator de degradação que a gente fala, ou o gado foi retirado, ou aquela área não está mais não pega fogo, não tem sido queimada, a gente percebe que a vegetação tende a voltar. Né? Então isso é a chamada regeneração natural, o processo de sucessão ecológica vai operando ali naturalmente. Então uma forma de recuperar uma grande área aberta, por exemplo, é aproveitar essa força da natureza, que está vindo de graça, ela está se recuperando, e ver se precisa favorecê-la de alguma forma. Favorecer a floresta significa respeitar a diversidade dela, não exigir que ela dê apenas uma espécie. Marcos Aurélio, novamente. A mesma área de floresta que gera tucumã, gera açaí, gera cumaru, gera murumuru, gera várias espécies. Então, temos que olhar para uma cesta de produtos com origem na mesma área, e não para homogeneizar a área para oferecer uma grande quantidade de matérias-primas de uma mesma coisa. Outra espécie que merece nossa atenção é a mandioca, tão popular no nosso país. É tão popular que tem vários nomes, como macaxeira, aipim, castelinha, uaipi, maniveira, e pode ajudar a começar a recuperação de uma área florestal. Mandioca é uma espécie que, quando você vai recuperar uma floresta a partir de um sistema agroflorestal, a mandioca pode significar uma das primeiras receitas que essa floresta em recuperação começa a gerar para um pequeno produtor, por exemplo. O biólogo Marcos Aurélio expande o escopo de ideias de aproveitamento. É possível atender também demandas da modernidade, como, por exemplo, a popularização de produtos veganos, quer dizer, sem origem animal. Esse mercado de produtos de proteína plant-based, proteína que não vem do animal, vem de vegetais, só que ela chega como um hambúrguer, chega como uma almôndega ao mercado. Essa é uma startup de Manaus, por exemplo, que é a Amazônia Smart Food, que agrega conhecimento tecnológico de tecnologia de alimentos, com conhecimento de gastronomia para gerar um produto interessante ao paladar do consumidor, né? Com uma apresentação do produto também muito bem feita, de forma que ele chegue à gôndola do supermercado competindo com relação a outros tipos de hambúrgueres ou almôndegas. Por exemplo, um hambúrguer de tucumã ou uma almôndega de açaí. Marcos Aurélio é um dos responsáveis pelo Jornada Amazônia, que é uma plataforma que promove conexão entre oportunidades e o povo amazônida, para nutrir a inovação na bioeconomia, com negócios que respeitem a floresta. Em 3 anos, a nossa meta é estimular o nascimento de 200 startups na Amazônia, focadas em bioeconomia. A abordagem da Jornada Amazônia não é ser a solução para a Amazônia, é ser uma plataforma que ajuda a induzir, estimular, conectar essas diversas potencialidades, gerando oportunidade de negócio, induzindo empreendedorismo inovador. De um lado, uma oportunidade local com maior agregação de valor. De outro lado, uma atração de uma indústria cada vez mais diversificada em nível global. As soluções daqui têm que nascer na Amazônia, mas tem que olhar para o mercado global. Dentro do Jornada Amazônia está o Sinergia Investimentos, que é outra iniciativa que busca valorizar a Amazônia Legal. Um dos programas é voltado para empreendimentos que já existem. O programa chama Sinergia, ele ajuda o empreendedor a se conectar com uma rede de mentores
que pode ajudar um problema específico daquele empreendimento. Manioca, uma empresa que tem produtos a partir principalmente da mandioca. O Manioca é uma loja de alimentos amazônicos fundada em Belém do Pará. Foi criada em 2014, com o objetivo de fazer o seu negócio sustentável e em harmonia com os saberes locais. A Joana Martins é cofundadora da Manioca. A gente criou a Manioca para levar esses sabores através de produtos como tucupi, farinha de mandioca fermentada, geleias, feijões, molhos de pimenta, granola. Então, vários produtos que levam os sabores amazônicos, usam ingredientes da biodiversidade amazônica, né, e são feitos a partir do conhecimento dos povos que vivem aqui na região. A história da Joana com a gastronomia começou em casa. Minha história familiar vem da gastronomia. Minha família teve restaurante em Belém por mais de 49 anos. E aí, na hora que eu entendi, né, que o meu papel era exatamente pegar todo esse aprendizado, né, toda essa dinâmica histórico-familiar que eu tinha com a gastronomia e encontrar uma forma minha de levar esses produtos e aproximar as pessoas da Amazônia através dos sabores, foi quando a Manioca surgiu. Manioca trabalha com uma rica gama de produtos, todos deliciosos. A gente começou com produtos bem tradicionais da culinária paraense amazônica, como farinha fermentada, farinha de tapioca granulada, tucupi. E esses produtos, eles vinham de produtores tradicionais, onde a gente só fez um trabalho de seleção desses produtores que tinham interesse em se desenvolver, em se aprimorar. No segundo momento, a gente começou a desenvolver produtos na própria empresa. A primeira geleia veio de uma receita da minha avó, e as outras a gente teve uma consultoria de uma chefe de cozinha especializada, né, que veio ensinar a gente a fazer geleias. Parte da missão do Manioca é levar os produtos da Amazônia para consumidores no país inteiro, que talvez ainda não tenham o costume de consumir produtos de lá. Aqui no Pará, por exemplo, toma o tucupi no tacacá, que é um caldo quente, com jambu, que é uma erva local, só das 4 da tarde. Você fazer um brasileiro consumir esse produto é complexo, porque não faz parte da cultura alimentar do Brasil e de outros países no mundo. Mas o tucupi é um caldo vegetal extremamente delicioso que pode substituir qualquer outro caldo num risoto, num molho. Então, a gente também tem estudado essas formas de uso do produto para que ele guarde as nossas tradições, mas ao mesmo tempo se conecte com os consumidores de todo o país. Paulo Monteiro dos Reis é outro cofundador da Manioca e nos contou que a preocupação com a sociedade e o entorno é a prioridade da marca. Da nossa perspectiva aqui da região, a gente não vê a preservação da floresta ou a floresta em pé como causa. Na verdade, ela é consequência. Acho que a causa mesmo é fazer com que as pessoas que vivem na região vivam bem, de forma digna e que possam viver preservando sua cultura. São os homens que vivem aqui há milhares de anos, e não apenas 500, como a gente achava até pouco tempo, que têm esse conhecimento e foram desenvolvendo ao longo do tempo. E isso é o grande valor que tem na região, né? A ciência pode até descobrir outras qualidades? Pode. Mas ela demora muito, né? E já tem um monte de coisa descoberta aqui que pode ser usada. Então, por isso, na Manioca a gente até fala e brinca, né? Que a gente alia o conhecimento tradicional à ciência, à tecnologia do alimento, com esse sentido. O Paulo trouxe também mais uma perspectiva interessante. Ele diz que, ao preparar esses produtos tradicionais para a venda, ele acaba sendo mais valorizado, inclusive por quem já o consome. A tapioca, o açaí, a farinha, pra gente não são um negócio. É o que a gente come, é a nossa alimentação, é o nosso almoço, nosso jantar, nosso lanche. Mas quando a gente faz essa provocação de botar numa embalagem, vender em Hong Kong, eu acho que as pessoas da região também se sentem provocadas e tentam dar um segundo olhar para aquilo que elas já estão acostumadas. O pequeno produtor tem ganhado cada vez mais confiança para abrir seus negócios. Mas a Andréia Pinto nos lembra que ainda é papel do Estado garantir a segurança e proteção das áreas florestais. O ilegal só ganha quando ele tem certeza da impunidade. Quem tem essa competência para fiscalizar ou para multar, punir, se ele não consegue chegar até essa ilegalidade, nos ilegais, o ilegal vai inspirando outros. E quem vai sendo sufocado é quem está operando dentro da regra, dentro da lei, porque tem um custo também. Quem pode fazer a diferença aí? A presença do Estado é uma ação que a gente fala genericamente de comando e controle, de fiscalização, que possa realmente coibir a ilegalidade e aí sim, oxigenar, permitir que quem opera legalmente prospere até com mais facilidade, né? E inspire outros a agir nesse mesmo caminho. O
Então, o otimismo vem de saber que tem muito de uma decisão política. Vamos fazer do tomador de decisão que a gente fala, de optar pela regularidade, pela legalidade e implementar as regras postas, porque a gente tem políticas, planos interessantes, né? Podem ser bem-sucedidos, mas a dificuldade histórica é chegar na ponta, é implementar efetivamente. Hoje vimos que não é possível falar em igualdade na Amazônia sem prestar atenção ao extrativismo e suas condições, nos pequenos produtores, nos ciclos florestais e até mesmo nas clareiras da floresta. Cada pessoa que está fazendo esforço em alguma peça desse quebra-cabeça acaba influenciando o todo. E o primeiro passo é conhecer esse mundo, conhecer a Amazônia. Saber do que falamos quando falamos de Amazônia. Esse é um dos objetivos dessa série. E que isso ajude a aproximar um mundo ainda distante que parece a Amazônia para o resto do planeta. Não dá para você preservar nem proteger aquilo que você não conhece. São Florestas é um podcast original Sesc São Paulo, produzido pela Santa Rita Filmes. Direção e locução minha, Miguel de Almeida. Roteiro, edição e mixagem, Mariana Romano e Mamúnia Produções. Trilha sonora, Caíto Marcondes. Técnicos de som, José Orlando Pereira, Pedro Moreira, Lauro Lopes, Fábio Henrique Murphy e Samuca Braga. Produção executiva, Flávia Tonalese. Produção, Marcelo Braga.